Você chega ao fim do dia e sente o corpo exausto, mas a alma inquieta. Há um tipo de cansaço que o sono comum não resolve. Aquele que nasce de lutar contra o que não depende de você. A mente repassa erros, repete cenas, busca certezas. Mas esta noite, você não precisa consertar nada. Este é um espaço para respirar, ouvir e permitir que a sabedoria dos antigos estoicos se aproxime em silêncio. As verdades que você vai ouvir não são conselhos, são lembranças do que já vive dentro de você. Verdades que fortalecem o espírito e ensinam que a paz não vem do controle, mas da serenidade diante da vida como ela é. Respire fundo. Solte os ombros. Esta é a hora de descansar o corpo e reerguer a alma. Há noites em que a mente não para. O corpo quer dormir, mas o pensamento insiste em vigiar. Você tenta empurrar as preocupações, mas elas voltam com mais força. O que podia ter sido, o que pode dar errado, o que ainda precisa acontecer. É como se você estivesse preso entre o cansaço e o medo. Os antigos estoicos conheciam bem essa sensação e descobriram que, quando o mundo parece pesado demais, a força precisa vir de outro lugar, de dentro. Fortalecer o espírito não é endurecer, é aprender a permanecer inteiro, mesmo quando as circunstâncias mudam. É lembrar que o que te perturba não é o que acontece, mas o que você pensa sobre o que acontece. Quando muda o olhar, muda o peso. Quando muda o peso, o coração se alinha. A sabedoria estoica ensina a cuidar da mente como quem varre a casa antes de dormir, tirando o excesso, guardando o que é útil e deixando espaço para o descanso. Enquanto você ouve estas verdades, o corpo vai se soltando. A respiração encontra seu ritmo natural. A mente começa a compreender que não há nada a ser resolvido agora. Há apenas um trabalho sutil, o de se lembrar de quem você é, de onde sua força realmente nasce. E ela não vem das circunstâncias, mas da atitude com que você as atravessa. Os estoicos chamavam isso de virtude, a arte de viver bem o que a vida traz. Às vezes essa virtude é ação, outras é pausa. Às vezes é coragem, outras é aceitação. O verdadeiro poder é saber alternar entre os dois, sem perder o centro. Quando você aprende isso, o sono deixa de ser fuga e se torna ritual. Um retorno à calma natural que o mundo não pode roubar. Enquanto o corpo descansa, o espírito se fortalece. Cada verdade penetra devagar, substituindo o medo por presença, a dúvida por discernimento, a inquietação por confiança. Você entende que a serenidade não é fraqueza, é maturidade. Que aceitar não é desistir, é compreender o ritmo da vida. E que não há noite eterna para quem aprendeu a acender luzes por dentro. Ao amanhecer, a diferença é nítida. Você acorda mais firme, sem precisar ser duro, mais leve, sem ser indiferente. Aprende que o verdadeiro descanso é aquele que reergue o espírito e que cada vez que se entrega à calma, volta mais sábio, mais lúcido, mais capaz de enfrentar o mundo sem perder a ternura. Dormir, então, torna-se um ato sagrado, o momento em que a mente silencia e a alma volta a se alinhar com o essencial. Esta noite, você não vai apenas repousar, vai se lembrar do poder tranquilo que sempre teve e que nenhuma tempestade pode apagar. Verdade 1. O que depende de você é pequeno, mas transforma tudo. A janela está entreaberta e um ar leve cruza o quarto. Lá fora, o mundo segue com seus ruídos, ritmos e imprevistos. Aqui dentro, você escolhe o que entra. O que depende de você pode parecer pequeno, o gesto de soltar os ombros, a decisão de não alimentar um pensamento que não ajuda, a escolha de ser gentil consigo mesmo quando a mente insiste em cobrar. Pequeno sim, mas decisivo. É como ajustar uma janela que range. A rua continua a mesma, mas o som que chega muda. Respire devagar, sinta o ar que vai e volta e perceba que a vida não exige tanto de você agora. Ela só pede presença. Quando você desloca sua atenção para o que pode fazer e apenas para isso, o peso se rearruma. Uma conversa difícil não depende só de você.
A reação de alguém, muito menos. Mas a sua postura, o seu tom, o seu preparo para ouvir, isso mora no seu campo. E é nesse campo que as transformações discretas acontecem. Você não precisa abraçar o mundo. Basta cuidar do pedaço que é seu. Repare como o corpo responde quando a mente se recorda desse limite saudável. A respiração desce um pouco mais, a testa alisa, o coração encontra compasso. Se um pensamento tenso surgir, trate-o como uma visita educada. Cumprimente, agradeça a passagem e deixe ir. Seguirá o seu caminho como nuvem que cruza o céu sem parar. Você não precisa empurrar a nuvem. Também não precisa segurá-la. Só precisa continuar cuidando do que depende de você. Pequeno, concreto, repetível. O resto se ajusta ao próprio tempo. Seguimos juntos, um passo de cada vez, como quem fecha a janela suave para conter o vento e guarda no quarto apenas o que aquece. Verdade 2. O que te fere não é o fato, mas o julgamento. Imagine um lago ao amanhecer. A água reflete o que está ao redor, mas não se confunde com nada. Uma pedra cai, ondula a superfície, e logo o espelho se recompõe. Não é a pedra que define o lago, é o modo como a água se organiza depois do toque. Assim é com você. Muitas coisas acontecem, algumas duras, outras apenas inesperadas. O que te atravessa não é o fato nu, e sim o enredo que sua mente cria em volta dele. Quando você pensa, isso prova que não sou capaz, o peito aperta. Quando você diz, isso é uma oportunidade de aprender a responder melhor, o corpo se alivia um pouco. O mesmo evento, lentes diferentes. E se a lente puder ser mais clara hoje? Repare numa memória que insiste em voltar. Observe a cena como quem vê um filme sem precisar participar. Note as cores, as vozes, o movimento. Agora retire o sempre e nunca que a mente colou. Tire as etiquetas grossas. Deixe só o que houve. Você vai perceber que há espaço entre o fato e a história que você contou sobre ele. Nesse intervalo, nasce a liberdade. A água do lago não briga com a pedra. Ela se reorganiza em silêncio. Faça o mesmo com o pensamento que veio forte demais. Deixe que o ar entre devagar pelas narinas. Sinta o peso do corpo apoiado no colchão. Permita que a frase mais dura se dissolva como açúcar na água. Você não precisa acreditar em tudo que sua mente diz à noite. A mente cansada dramatiza. A mente assustada exagera. A mente calma enxerga melhor. E quanto mais você treina esse olhar, menos as pedras do dia conseguem te ferir por dentro. Elas apenas tocam a superfície e seguem. Você permanece inteiro, porque não é o que acontece que te define, e sim a clareza com que você acolhe e interpreta cada passo. Mais um respiro, mais um ajuste de olhar. E seguimos. Verdade 3. Nenhuma dor é inútil quando há aprendizado. Há um caminho de terra que você conhece bem. Ele tem subidas, pedras soltas e trechos de sombra onde o ar é mais fresco. A cada vez que você passa por ele, aprende onde pisar, quando desacelerar, onde ampliar o passo. A dor que você já sentiu é como esse caminho. Ela machuca, sim, mas também ensina o lugar certo do pé. Ninguém deseja sofrer. O estoico não busca a dor. Ele só se recusa a desperdiçá-la. Quando algo doeu, o que você descobriu sobre si? Talvez tenha visto que esperava demais de alguém e esqueceu de combinar os termos. Talvez tenha notado que dizia sim quando queria dizer não. Talvez tenha percebido que precisava de mais descanso. E o corpo, sem voz, gritou com sintomas. A dor, quando aceita com ternura e examinada com honestidade, vira mapa. Pegue este mapa com calma. Não é noite para autocrítica pesada. É noite para dizer, eu posso aprender. Se a mente quiser repetir a cena como quem se pune, mude o foco. O que posso fazer de diferente amanhã? Qual gesto simples corta pela raiz esse padrão? Às vezes é mandar uma mensagem clara. Às vezes é organizar o que é prioridade para não se perder em urgências. Às vezes é beber água e deitar mais cedo. Não subestime o pequeno. Na trilha, quem aprende a respirar no ritmo certo chega mais longe do que quem corre demais no início.
Encoste a cabeça no travesseiro e permita que uma dor antiga encontre esse lugar de dignidade. Não como acusação, mas como professora. Sinta a nuca amolecer um pouco. Note o silêncio da casa. Diga baixinho: eu aprendo com o que vivi. É o bastante por agora. Amanhã o caminho te verá mais atento. E nós seguimos lado a lado, sem pressa, com a coragem mansa de quem não joga fora nenhum ensinamento. Verdade 4. Aceitar é uma forma de coragem. O quarto é um abrigo. A porta filtra o barulho, a coberta te recebe. A penumbra esconde o excesso de formas. Aceitar é como fechar a porta com cuidado e escolher descansar dentro do que é possível hoje. Não é desistir, é dizer: por enquanto, isso é o que tenho. Com isso, vou fazer o melhor que posso. A coragem costuma ser confundida com confronto, grito, espada erguida. Mas há outra coragem, silenciosa, a de baixar os ombros, reconhecer limites e poupar energia para o que realmente pede ação. Aceitar o que não se move agora é preservar a força que você vai precisar quando for hora de agir. Pense em algo que você tem tentado mudar à força. Talvez uma opinião que não cede. Talvez um resultado que depende de mais mãos. Talvez um ritmo que não acompanha o seu desejo. Se hoje o movimento não pertence a você, aceite o compasso do mundo sem se trair. Respire e sinta o peito abrir um fio. Aceitar é uma decisão íntima. É visitar a verdade do momento e tratá-la com respeito. Quando você faz isso, um milagre simples acontece. A ansiedade perde alimento. Ela vive de cenário imaginário, de luta com fantasmas, de e se. Dê a ela o presente. É assim, agora. Dito isso, você fica livre para cuidar do que é seu. Às vezes, isso é só deitar e dormir. O sono é um ato de confiança. Confiança no corpo, que saberá trabalhar enquanto você descansa. Confiança na vida, que se move mesmo quando você pausa. E é preciso coragem para se permitir essa pausa sem culpa. Mais uma respiração, um pequeno ajuste no travesseiro, e o abrigo cumpre seu papel. Lá fora, a noite anda. Aqui dentro, você se recolhe com dignidade. É coragem em forma de calma. E continuamos juntos. Verdade 5. A serenidade é mais forte que o medo. Há uma brasa acesa num canto seguro. Ela não faz alarde, não queima a casa, não chama a atenção da rua. Mas, silenciosa, aquece o ambiente. O medo é barulhento. Ele chega com suposições, antecipa, perdas, conta histórias sem fim. A serenidade, ao contrário, é discreta e firme. Quando você escolhe senti-la, não é que o medo desapareça, é que ele perde o comando. Você passa a ver as coisas como são e deixa de reagir ao pior das hipóteses como se fosse fato. Traga para perto o que é real hoje, o que está diante de você agora. Talvez um dia que acabou e não volta. Talvez uma conversa marcada para depois. Talvez um resultado que ainda não chegou. Nada disso está acontecendo neste minuto. Este minuto é só você. O colchão que te segura. O som distante que se repete como um metrônomo leve. O ar que entra e sai. Repare nesse compasso. Se o medo vier com imagens fortes, acenda a brasa da serenidade. Responda com presença. Nomeie o que é concreto. Sinta o corpo onde toca a cama. Solte a língua do céu da boca. Desenlace as mãos. Não lute com o medo. Deixe-o sem palco. Onde há serenidade, ele fica pequeno, como sombra à luz da manhã. A serenidade não é passiva. Ela é soberana. Com ela, você escolhe com mais precisão o que fazer e muitas vezes percebe que o melhor a fazer agora é nada. É dormir. O mundo vai continuar existindo sem a sua vigília. Quando você acordar, a brasa ainda estará lá, pronta para te lembrar do seu tamanho real. Isso é força. Manter o próprio fogo aceso sem incendiar o pensamento. Sinta esse calor manso por alguns instantes e vamos adiante. Verdade 6. A mente calma enxerga o que a agitada distorce. Às vezes, o vidro da janela está embaçado e você acha que lá fora tudo é neblina. Mas não é a rua que está turva. É o vidro que precisa de um pano.
A mente agitada faz isso. Confunde a lente com o mundo. Ela pega um detalhe e o transforma no todo. Pega um erro e o torna identidade. Pega uma frase solta e imagina um julgamento inteiro. Quando você acalma a mente, um sopro, uma pausa, um silêncio breve, a visão volta a ser justa. Este é o momento de limpar o vidro por dentro. Feche os olhos por um instante e perceba o fluxo da respiração passando como uma brisa que não força nada. Os pensamentos vão seguir vindo. Não há problema. Deixe que passem como gente apressada na calçada. Você está do lado de dentro, encostado no batente, vendo sem precisar se mover. Aos poucos, o que parecia urgente perde volume. O que parecia pessoal se revela neutro. O que parecia definitivo mostra suas frestas. É assim que a mente clara opera. Distingue, organiza, relaxa. Se um incômodo insistir, disseram aquilo sobre mim, não vou dar conta, vai dar errado. Pergunte-se com curiosidade mansa. Que parte disso é fato e que parte é história? O corpo responde quando a resposta é honesta. A nuca solta. Os olhos descansam. O peito ganha espaço. Não há pressa em entender tudo hoje. Há consciência suficiente para não acreditar no primeiro rótulo que a agitação oferece. Limpe o vidro, sente-se por dentro e observe. A janela não é o mundo. A janela é um meio. E você tem o pano nas mãos. Seguimos juntos com visão mais nítida e pés no chão. Verdade 7. Você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. Imagine um barco simples num rio largo. A corrente muda, o vento vira, e você não comanda nenhuma dessas forças. Mas você segura a escota, sente a tensão da lona, escolhe o ângulo. A vida é esse jogo fino entre aceitar a direção do vento e ajustar as velas para seguir. Houve um tempo em que você tentou empurrar a corrente na marra, e o cansaço te ensinou que não funciona. Hoje, o aprendizado é outro. Sentir o vento. Sinta-o no rosto, como se a brisa que entra pela janela fosse um recado. Não há exigência de perfeição. Há convite à leitura atenta do momento. Se o vento está forte, talvez seja a hora de reduzir pano. Se está fraco, talvez seja a hora de remar um pouco e confiar na marola. No cotidiano, isso significa tomar decisões proporcionais à realidade. Não dá para resolver tudo numa só noite. Dá para preparar um pedido claro. Dá para anotar uma prioridade. Dá para dormir bem para ter discernimento amanhã. Ajustar as velas é escolher a ação possível e soltar o resto. E é curioso. Quando você ajusta o que é seu, a sensação de impotência perde força. Você volta a ser navegante. O mundo não vira controlável, mas deixa de ser um inimigo. Torna-se cenário. O medo vira dado do clima, não dono do leme. A serenidade, aquela brasa de antes, vira farol de bordo. E você segue, sentindo que não é menor por aceitar limites. É sábio. Agora inspire como quem enche o peito de vento bom. Expire longo como quem relaxa a corda e deixa o pano trabalhar. O rio está vivo, você também. É o bastante. Vamos mais um pouco. Verdade 8. Tudo o que vem também passa. Lá fora talvez chova. As gotas no beiral fazem um ritmo simples, sem espetáculo. Caem, escorrem, cessam. Assim é a cadência do que acontece. A mente, quando assustada, acredita que o desconforto é eterno. Mas não há eternidade nas emoções. Há ondas. O que hoje parece imenso amanhã vira lembrança comum. O que agora dói encontra lugar e se acomoda. Tudo o que vem, passa. Esta verdade não pede frieza, pede confiança. Ela não nega que há perdas que nos marcam. Só lembra que até o luto se move, que até a saudade aprende a respirar sem doer tanto. Lembre de algo que um dia pareceu impossível de carregar. Você atravessou. Não porque esqueceu, mas porque a vida empurrou gentilmente as águas, um pouco por dia. Traga esse testemunho para o corpo. Sinta o ar frio na ponta do nariz, o calor sob as cobertas, o peso gostoso das pernas. Isto também passará. Atenção, a vigilância, a cobrança. Nada fica para sempre igual. Quando a mente começar a antecipar catástrofes, responda com esta simplicidade.
Vai passar. Não como fuga, mas como sabedoria. E enquanto passa, há cuidado. Enquanto passa, há presença. Enquanto passa, há você inteiro, acolhendo o minuto como ele é. Se a chuva der uma trégua, escute o silêncio entre as gotas. É nesse intervalo que o descanso se instala. Feche um pouco mais os olhos. Solte a mandíbula. Deixe que o sono chegue como quem abre uma porta sem ruído para um quarto escuro e bom. Se algo surgir pedindo urgência, diga: podemos conversar amanhã. Agora é hora de dormir. Você está seguro. A noite sabe o que fazer. E nós seguimos, com leveza, para que as próximas verdades encontrem terreno macio em você quando for a hora. Verdade 9. A virtude é a força que o tempo não destrói. Pense numa árvore antiga no alto de uma colina. O vento já mudou de lado milhares de vezes. As estações passaram com suas promessas e perdas. E ela continua ali, com raízes que ninguém vê e que, no silêncio, sustentam tudo. A virtude é como essas raízes. Não aparece nas fotos, não chama a atenção na pressa do dia, mas é o que te mantém inteiro quando a vida se mexe. Virtude não é pose, é prática. É a soma de escolhas simples, repetidas com cuidado, sobretudo quando ninguém aplaude. Você não precisa transformar o mundo hoje. Precisa apenas escolher o gesto que honra quem você quer ser. Honestidade na palavra. Gentileza com seus limites. Coragem para admitir um erro sem se esmagar. Isso fica. Isso o tempo não rouba. Quando você se alinha com o que é bom, o corpo sente. A respiração se aprofunda um pouco. A cabeça descansa melhor no travesseiro. O coração não precisa da aprovação de todos porque encontrou uma direção que não muda com cada notícia. Amanhã talvez voltem os desafios, mas a raiz já estará mais funda. E como a árvore que não briga com o vento, você apenas ajusta a copa e segue. Estamos juntos, como quem passa a mão no tronco e sente a firmeza que sobrevive às tempestades. Verdade 10. O sofrimento diminui quando há clareza. Imagine uma lamparina numa sala escura. Não é uma luz forte, mas é o bastante para você ver por onde pisa e não bater o joelho nos móveis. Quando a mente se confunde, o sofrimento cresce porque você anda no escuro, tropeçando em suposições e medos que parecem móveis enormes. Trazer clareza é acender a lamparina interna. O que de fato aconteceu? O que é suposição? O que está sob seu alcance e o que não está? Ao separar, o peso se distribui. O coração não precisa carregar aquilo que pertence ao terreno do acaso. A clareza não grita, nem sempre traz respostas completas, mas evita exageros. Você dorme melhor quando diz a si mesmo a verdade simples do momento. Se há algo a fazer, anote amanhã como primeiro passo. Se não há, aceite a noite como abrigo e deixe a lamparina perto da cabeceira, simbolicamente acesa. Sinta o corpo apoiado. Perceba o ar que entra e sai. O sofrimento se torna menor não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de caminhar às cegas. Verdade 11. Respirar é o primeiro ato de sabedoria. Há uma maré no peito. Ela sobe e desce sem você mandar. Mas você pode escolher dançar com esse ritmo. Quando a mente corre, a maré fica rasa e acelerada. Quando você decide estar presente, a maré se aprofunda e se acalma. Respire como quem escuta o vai e vem de ondas calmas num fim de tarde. Nada de técnicas complicadas agora. Inspire devagar até sentir o abdômen expandir. Expire um pouco mais longo, dando ao corpo a mensagem de que está tudo bem por enquanto. Sinta os ombros afrouxarem, a língua se afastar do céu da boca, a testa perder linhas. Respirar é mais que oxigênio. É um recado para o sistema inteiro. Você está seguro aqui. Não há culpa em precisar desse lembrete. As noites pedem isso. A sabedoria dos antigos cabia numa frase curta e firme. Volte ao que controla. Você controla o seu ar. Você pode oferecer ao corpo a chance de cooperar com a calma. Enquanto a maré do peito encontra ritmo, a mente percebe que não precisa ficar de guarda. E o sono, que esperava à porta,
Se aproxima sem pressa. Verdade 12. O mundo externo nunca define seu valor. Há um quarto dentro de você que mais ninguém visita. Ele é simples, silencioso, limpo. Ali, seu valor não depende do que disseram, de números, de metas. Ali, você existe antes de qualquer papel. O mundo é barulhento e muda de gosto. O quarto interno não muda. Com a opinião da rua, ele guarda aquilo que é seu por natureza. Dignidade, coragem, capacidade de aprender. Quando você esquece esse espaço, fica à mercê de cada crítica e de cada aplauso. Quando se lembra, retorna a um chão que não se move. Deite-se como quem volta para casa. Traga para este quarto o que cabe. Sua intenção de fazer o melhor possível e a humildade de aceitar limites. Deixe do lado de fora o excesso que não serve para o descanso. Seu valor não entrou em promoção porque um dia foi difícil. Ele não cresce com curtidas nem diminui com recados ríspidos. Ele é inteiro. Sinta um fio de alívio ao tocar essa verdade. O corpo entende, a alma agradece. E a porta desse lugar segue aberta para você sempre que precisar. Verdade 13. A calma é uma forma de resistência. Uma porta bem construída abafa o ruído da rua. Você a fecha com cuidado e do lado de dentro, o som fica macio, como se o mundo tivesse diminuído de tom. A calma faz isso por você. Não é passividade, é um ato de proteção inteligente. É dizer, não vou entregar minha paz a qualquer buzina, a qualquer pressa, a qualquer comentário áspero. Resistir nem sempre é subir o tom. Muitas vezes é baixar o volume. Quando você faz isso, não se torna indiferente. Torna-se disponível para o que realmente importa. Perceba como seu corpo reage à decisão de manter a calma. O coração para de disparar por pequenas coisas. A respiração volta aos eixos. A cabeça fica clara para escolher as palavras certas. A calma é uma trincheira sem guerra. Um espaço onde você pode pensar e sentir sem ser arrastado. Ela não nasce de mágica. Nasce de pequenas escolhas repetidas, como esta de agora. Fechar por dentro a porta do seu quarto e permitir silêncio o bastante para que a noite cumpra seu papel. Verdade 14. A gratidão é um escudo contra o desânimo. Há um jardim simples atrás da casa. Nem tudo floresce ao mesmo tempo. Algumas folhas caem fora de hora, mas sempre há um detalhe vivo. Um botão tímido, um cheiro doce, um verde resistente. A gratidão é enxergar esse detalhe quando a mente quer ver apenas o que falta. Não é negar o que dói, é iluminar o que já está a favor. Quem aprende esse olhar, cria um escudo suave contra o desânimo. O dia pode ter sido confuso, e ainda assim, houve um riso breve, um copo de água fresca, uma mão amiga, um minuto de céu aberto. Traga 2 ou 3 desses sinais para perto do peito. Não precisa dizer em voz alta. Apenas reconheça. Note como, ao agradecer, você não fica menor. Fica mais real. O que é bom não passa despercebido e, com isso, a esperança volta ao corpo em forma de calor manso. O jardim não está perfeito, mas está vivo. É suficiente para hoje. Respire, deixe esse escudo trabalhar em silêncio e permita que o sono encontre você protegido pelo que já é bom. Verdade 15. A paciência é a sabedoria em movimento lento. Pense em uma panela em fogo baixo. O aroma vai ficando mais profundo. Os sabores se misturam com o tempo e apressar estraga. A paciência não é espera vazia. É sabedoria em movimento lento. É entender que alguns processos pedem horas, dias, meses. Há coisas que seu esforço não apressa. Há sementes que só brotam quando o solo está pronto. Hoje, talvez sua parte seja apagar as luzes do pensamento e deixar que a vida cozinhe sozinha um pouco. Isso não é descuido, é cuidado com seu ritmo. Quando a impaciência surgir, ofereça a ela um assento. Diga a si mesmo, vamos devagar, mas vamos. Sinta as mãos relaxarem, as pálpebras pesarem. A paciência protege da exaustão e evita decisões tomadas no calor do medo. Ela permite que você acorde com o paladar mais apurado para o que realmente precisa de ação. O resto pode seguir no fogo baixo da existência.
trabalhando em silêncio enquanto você descansa. Verdade 16. A presença dissolve a preocupação. Observe uma ampulheta. A areia cai grão a grão e você não tem como derrubar de uma vez o conteúdo de cima para baixo. A vida não cabe inteira neste minuto. Só este grão importa agora. Presença é isso. Habitar o grão que está caindo. Este instante concreto. Preocupação é tentar segurar também os grãos que ainda estão por vir. Traga a atenção para um ponto simples. O peso do corpo. O som mais distante que você consegue ouvir. A sensação de ar fresco na ponta do nariz. Quando você fica com isso, o resto se aquieta. A presença não promete que tudo dará certo. Ela promete que você não vai se perder de si enquanto as coisas acontecem. É uma promessa possível. Ao cumpri-la, preocupação perde a voz. Você não precisa convencê-la com argumentos. Basta voltar ao grão que cai. Assim, o minuto se torna habitável e a noite volta a ser uma aliada. Se isso te acalma, guarda este refúgio e seguimos juntos. Verdade 17. Perdoar é libertar o coração da repetição. Visualize uma corda puxada demais. Quanto mais força, mais ferida na mão. Perdão é decidir soltar a corda para salvar a pele. Não é esquecer o que houve, nem aprovar o que foi injusto. É recusar-se a carregar para sempre o mesmo peso. Enquanto a corda fica tensa, você repete a cena, a frase, o rosto e se prende ao passado como se ele pudesse mudar. Ao soltar, você dá um passo para fora do laço. O coração reconhece o próprio cansaço e escolhe respirar melhor. Talvez ainda haja dor quando lembrar. Tudo bem. A diferença é que a dor não manda. Você manda na atitude. Se precisar, imagine sua mão abrindo. Sinta o alívio imediato no corpo. Diga internamente: não vou me punir por mais tempo do que já sofri. O sono gosta dessa coragem discreta. Ele visita mais cedo quem aprende a soltar o que não precisa mais ser segurado. Verdade 18. A vida acontece no agora. Amanhã só entra quando a cortina se abre. A vida acontece quando você permite que o agora entre. É comum tentar viver de lembranças ou de antecipações. Você revive uma conversa antiga e perde o que o presente oferece. Você ensaia 1000 cenários para amanhã e não percebe a respiração que te sustenta hoje. O agora é um quarto aberto, arejado, com luz boa. Sempre que você entra, algo melhora, mesmo que por pouco. O peito ganha espaço. A mente encontra um canto para se sentar. O corpo entende que chegou em casa. Não adianta empurrar a porta da manhã enquanto ainda é noite. O que dá para fazer agora é ser gentil com o tempo. Respeitar a hora de cada movimento. O sono é parte desse ritmo. Ao aceitar que a vida acontece neste minuto, você devolve energia ao que é real. Se surgir um pensamento sobre o que não aconteceu, deixe-o escorrer, como quem deixa a cortina fechar de novo porque a hora da luz virá por si. Verdade 19. A humildade é a base da força interior. Imagine-se ajoelhando numa terra macia para amarrar os cadarços. Não é submissão, é cuidado com o passo. Humildade é isso. Reconhecer o próprio tamanho para caminhar melhor. É admitir que você não sabe tudo, não controla tudo, não precisa estar certo sempre. Essa postura dá força, porque libera a energia que seria gasta defendendo uma imagem. Com humildade, você aprende com mais rapidez, pede ajuda quando necessário, descansa sem culpa. A terra sob seus joelhos apoia, não humilha. Perceba como o corpo responde quando o orgulho perde a rigidez. O pescoço alonga, os ombros cedem, a respiração flui. Humildade e paz são parentes próximos. Ao cultivar uma, você recebe a outra como visita constante. E quando a noite te encontra nesse lugar, o sono chega fácil, como quem encontra a porta destrancada e o tapete pronto. Verdade 20. Dormir é confiar que o universo segue seu curso. Há um céu do lado de fora do telhado, trabalhando enquanto você não vê. As estrelas não pedem sua atenção para brilhar. Os ciclos se movem sem seu comando. Dormir é concordar com essa dança maior. É dizer:
Entrego por algumas horas o volante, confiante de que a vida não estaciona. Essa confiança não é cegueira, é sabedoria. Você faz a sua parte quando acorda. Agora, a sua parte é se permitir ser carregado pela noite, como quem flutua em um lago calmo olhando constelações. Se um pensamento insistir que tudo depende de você, responda com delicadeza. Não agora. Agora dependo eu do silêncio, da escuridão, do descanso que afia o meu olhar. O universo segue. O coração acompanha. Feche um pouco mais os olhos. Perceba o colchão como solo firme. Deixe que o corpo confie. Ao despertar, você estará mais inteiro para cooperar com a ordem natural das coisas. Verdade 21. O medo não desaparece, mas pode ser educado. Pense no medo como um cavalo arisco. Se você puxa a rédea com violência, ele empina. Se larga de vez, ele dispara. Educar o medo é aproximar-se com calma, sem negar sua presença, sem dar a ele a direção. Você diz: estou te vendo, mas quem guia sou eu. À noite, o medo gosta de fazer barulho. Você então fala baixo, reconhece o que sente, nomeia sem exagero, respira para dentro do corpo e escolhe gestos pequenos que reforçam segurança. Água morna nos pés, um quarto organizado, uma frase simples repetida por alguns instantes. Eu estou seguro aqui. Aos poucos o cavalo para de bater os cascos no chão da mente. Ele sente que há firmeza na mão que segura as rédeas. Não se trata de coragem heróica, e sim de constância gentil. O medo não some porque você o educou, mas quando ele volta, encontra você mais adulto, mais sereno, mais capaz de dizer: agora você espera. E o sono percebe essa autoridade calma e se aproxima. Verdade 22. O silêncio é o terreno da compreensão. Há um pátio interno onde o som do mundo chega filtrado. Nesse espaço, as ideias se assentam como folhas que param de girar depois do vento. O silêncio não é ausência, é fundamento. É nele que você começa a entender o que sente e o que pensa sem mistura. Quando tudo está barulhento, é tentador buscar mais barulho para distrair. Mas a compreensão cresce quando você se permite ouvir o que sempre esteve aí, debaixo do ruído. Pare um instante. Deixe que o silêncio te alcance. Ele não te julga. Ele te recebe. Perceba a respiração como o único som que importa por alguns segundos. Note a quietude que escala do chão para o peito. A compreensão não precisa de pressa. Ela precisa de espaço. E o silêncio cria esse espaço com uma generosidade que o dia às vezes não oferece. Deite-se nesse pátio interno como quem encontra sombra fresca ao meio-dia. Ali, a mente aprende de novo a não se apressar em conclusões. Verdade 23. A aceitação é o início da liberdade. Liberdade parece às vezes uma chave. Mas antes da chave, vem o gesto de parar de empurrar a porta errada. Aceitar é isso. Reconhecer que o que é, é. A partir daí, você para de desperdiçar força em brigas que não levam a lugar nenhum e encontra a fechadura certa. A aceitação abre a vida de dentro para fora. Ela não te faz refém do acaso. Ela te devolve o comando do que é possível. Ao aceitar, você respira. Ao respirar, você vê melhor. Ao ver, escolhe. E ao escolher, fica livre. Não confunda aceitar com concordar com injustiça. Aceitar é admitir a realidade do instante, para então decidir, com mais lucidez. Diante do que hoje não move, a liberdade é cuidar de si, descansar, preparar-se. Amanhã, com clareza, a escolha será mais precisa. Por agora, sinta as costas se soltarem no colchão. A liberdade em deitar sem guerra com a própria noite. Verdade 24. O que você resiste, persiste. O que acolhe, se dissolve. Pense naquelas pequenas armadilhas de dedo. Quanto mais você puxa, mais presa fica a mão. O segredo é soltar a força e aproximar os dedos para liberar. O mesmo acontece com certos pensamentos incômodos. A resistência cria atrito que os mantém. O acolhimento tira o combustível. Quando um pensamento duro chegar, em vez de empurrá-lo, diga: eu te vejo. Sinta como isso reduz a urgência. Sem luta, ele perde tamanho.
E como nuvem que se desfaz ao vento, desaparece sem cena. Não é mágica, é fisiologia e prática. O corpo reage ao não confronto com alívio. Os músculos caem 1 milímetro, a respiração recupera o curso. Acolher não é ceder ao negativo, é neutralizar seu ímpeto. É como abrir a mão para que a água atravesse. Ela não fica, ela passa. E você permanece leve, pronto para o descanso. Verdade 25. A serenidade é treino diário. Serenidade se treina como higiene. Você não toma um banho que valha para o mês. Você cuida todos os dias com pequenos gestos. Ao acordar, lembrar-se de que não precisa resolver tudo de uma vez. Ao comer, estar presente com sabor. Ao conversar, ouvir por inteiro. À noite, revisar o dia com gentileza e soltar o que não precisa. Ir para a cama. Nada disso é grandioso. É simples. Repetido vira um modo de ser. E, quando a vida aperta, esse treino aparece como memória do corpo. Você sabe como retornar. Escolha um gesto só para hoje. Talvez apagar a luz do celular mais cedo. Talvez beber água devagar antes de deitar. Talvez esticar os braços e agradecer por ter chegado até aqui. Esse treino não te separa do mundo. Te integra a ele com mais beleza. E a serenidade aos poucos vira sua companhia. Não um visitante raro. Verdade 26. Nada falta a quem vive com presença. Veja uma mesa posta com pão simples, água limpa, uma fruta. Não há luxo, mas há cuidado. Quando você está presente, percebe que o suficiente é digno e bonito. A mente insatisfeita sempre pede mais um pouco. A presença vê o que já existe e diz obrigado. Isso não te impede de desejar crescer. Só te poupa de negar o bem que já te sustenta. Hoje, talvez, baste o teto, a cama, o corpo que respira, um nome que você ama guardar no peito. Ao reconhecer o bastante, a ansiedade perde terreno. Você descansa porque para de correr atrás de um amanhã que ainda não chegou. Amanhã você age. Hoje você pertence ao que já é. Preste atenção às texturas. O tecido da coberta, o frescor do travesseiro, o som moderado ao redor. Nada falta a quem está inteiro no presente. O sono encontra essa inteireza e se ajeita ao seu lado. Verdade 27. A sabedoria cresce no intervalo entre a reação e a resposta. Na cidade, o semáforo amarelo anuncia uma decisão: pisar ou frear. A sabedoria mora nesse intervalo diminuto. No cotidiano, é o segundo em que você percebe a raiva chegando e escolhe não devolver na mesma moeda. É o respiro que antecede a mensagem que você quase mandou. É a pausa que salva uma conversa. Quanto mais você pratica esse espaço, mais ele se expande. E, de repente, você tem não um segundo, mas alguns. O suficiente para lembrar quem quer ser. Essa pausa não é frieza. É cuidado com a relação e consigo. À noite, você treina com o pensamento. Ele acelera. Você acende o amarelo interno e dá um passo atrás. O corpo entende a linguagem da pausa. Alivia tensões, se acomoda melhor. A resposta virá mais boa quando amanhecer. Por enquanto, deixe a mente perceber que você está no comando do ritmo. Verdade 28. Amar o destino é cooperar com a vida. Amor fati. Pense numa dança em dupla. Há momentos de conduzir e momentos de ceder. Quando você luta contra a música, tropeça. Quando coopera, até os passos difíceis ficam belos. Amar o destino não é gostar de tudo. É decidir cooperar com o que é dado, encontrando a forma mais digna de mover com isso. Uma mudança que não veio na hora que você queria. Um não que se repetiu. Uma curva que o caminho impôs. Dançar com a vida é perguntar: como posso me alinhar ao ritmo e seguir inteiro? Ao fazer essa pergunta, algo se reorganiza. Você não se sente mais vítima, nem onipotente. Você vira parceiro do que acontece. Isso devolve leveza e coragem. O corpo solta rigidez, os pés encontram chão. O sono chega como quem ouve música ao longe. E, embalado por ela, fecha os olhos sem medo de perder o compasso. Verdade 29. O espírito se fortalece quando o ego se aquieta.
Veja um lago ao entardecer. Quando o vento para, a superfície vira espelho. O ego é o vento que insiste em provar, defender, vencer debates invisíveis. O espírito é o lago. Ele não precisa vencer nada para existir. Quando o ego se aquieta, você escuta melhor a própria consciência. Percebe com mais generosidade os outros. Escolhe com menos vaidade. Isso não te apaga. Te torna mais nítido. Ao não gastar energia defendendo uma imagem, você fortalece o que é essencial em você. Experimente soltar a necessidade de ter a última palavra, mesmo que seja apenas dentro da sua cabeça. Sinta o alívio imediato. O lago agradece. A água fica lisa. O espelho aparece. E nesse reflexo sereno, a vida encontra seu rosto verdadeiro, sem máscara, pronto para o descanso que não precisa provar nada a ninguém. Verdade. 30. A paz é o verdadeiro, sinal de força interior. Amanhece devagar atrás da cortina, mesmo quando você ainda dorme. A paz tem esse jeito. Ela se instala sem alarde e ilumina por dentro. Muita gente confunde força com tensão permanente, mas a verdadeira força é a que sabe estar em paz sem perder a atenção. É a que faz o que precisa ser feito sem transformar tudo em batalha. Quando você encontra essa paz, ela se torna horizonte. As decisões se alinham. As palavras ficam mais simples. O corpo coopera. Deixe que essa paz se esparrame pelo quarto como luz leve. Sinta-a no peito, nos braços, nas pernas. Você não precisa fazer força para segurá-la. Basta não atrapalhar. Ela é sinal de maturidade, de presença, de confiança na vida que segue. E debaixo dessa luz macia, o sono te encontra firme, sem dureza. E você percebe que repousar também é um jeito de ser forte. Seguimos com calma, dentro desse abrigo silencioso que você acabou de acender. Agora que as verdades pousaram em você como folhas que encontram lugar, no chão depois do vento, deixe que o corpo reconheça a casa que está construindo por dentro. Não é uma casa de paredes duras. É um abrigo vivo, que respira com você e se expande quando você o trata com gentileza. Há silêncio suficiente aqui para o coração se ouvir. Há calma suficiente para a mente se aquietar. O dia já terminou. O que ainda pede solução pode esperar pelo amanhecer. Agora, o que depende de você é simples. Estar deitado, estar seguro, estar presente com o próprio ar. Inspire suave, expire mais longo. Sinta a cama como chão confiável. Você chegou. Se uma lembrança tentar abrir caminho, acolha-a como quem recebe um visitante tardio e oferece um copo d'água, mas não conversa por horas. A lembrança existe. Você existe. Não são a mesma coisa. Você aprendeu que o que fere não é o fato em si, mas o julgamento que se cola ao fato. Você viu que pode trocar a lente. Pode permitir que a cena perca a tinta exagerada que a mente cansada derramou. Quando você muda o olhar, muda o peso. Quando muda o peso, o corpo descansa. Nesse repouso nasce a coragem silenciosa de aceitar o minuto como ele é. Aceitar não é se encolher. É ficar inteiro dentro do possível. É como encostar a porta do quarto no fim da noite. Lá fora, a cidade segue. Aqui dentro você regula a luz, ajusta o cobertor, guarda os objetos no lugar. A vida também se organiza assim por dentro. Você escolhe onde encostar a porta do pensamento. O resto você deixa do lado de fora. Não por indiferença, mas por sabedoria. Há um tempo para agir e um tempo para recolher. Agora é tempo de recolher. Se vier a ideia de que isso é fraqueza, lembre da brasa que aquece sem alarde. Ela não faz barulho nenhum, mas sustenta o ambiente. A serenidade tem essa força mansa. Ela não disputa palco com o medo. Ela acende um canto e a sombra recua. Repouse a atenção num detalhe concreto. O toque do lençol na pele. O som mais distante que você percebe. A temperatura do ar na ponta do nariz. O corpo entende linguagem simples. Ele relaxa quando sente que você está aqui, de fato, sem se ausentar para 1000 cenários que não começaram.
A presença dissolve a preocupação como água morna desfaz um nó. Você não precisa desfazer todos os nós. Precisa desfazer o nó que prende o agora. Respire e veja como a respiração organiza o ambiente interno. Ela é sua primeira sabedoria. Ela te devolve para o corpo, e o corpo te devolve para a vida como ela é. Há dores que passaram por você e ensinaram o lugar, certo do pé no caminho. Não foi fácil. E ainda assim você transformou tropeços em mapa. Hoje, o mapa não pede análise. Pede confiança no passo curto. Amanhã, se for preciso, você conversa com o que doeu e pergunta o que ainda tem a dizer. Agora, você recolhe os aprendizados como quem dobra uma roupa limpa e guarda na gaveta. A gaveta existe. A roupa existe. Mas a cama deita melhor quando nada fica espalhado. Você faz esse gesto com a mente e o peito agradece. Traga à memória um momento em que a clareza diminuiu o sofrimento. Talvez tenha sido uma conversa sincera em que você nomeou o que sentia com calma. Talvez tenha sido uma decisão simples que cortou um excesso. Clareza não é farol de estádio. É lamparina de cabeceira. Não ilumina o mundo inteiro, mas mostra o suficiente para você não bater o joelho. Nesta noite, a lamparina está acesa. Você sabe reconhecer o que é fato e o que é suposição. O que depende de você e o que pertence ao tempo. O que pede ação e o que pede descanso. Com essa luz pequena e firme, suas sombras não assustam. Elas apenas dizem que há objetos no quarto. E você sorri de leve, porque agora entende. O valor que você carrega não muda com o humor dos outros. Não depende do gráfico, da meta, da resposta que não chegou. Há um quarto interno em que você é digno por existir. Toque esse lugar. Talvez você sinta um cuidado antigo, como quando alguém te cobriu numa noite fria. Você pode se cobrir hoje com essa mesma bondade. Se a cabeça oferecer uma lista de cobranças, agradeça a tentativa de te manter vigilante e diga que, por algumas horas, ela pode descansar. Você está por perto. Você sabe o que faz. Você não precisa de uma sentinela cansada. Precisa de silêncio. A calma é resistência inteligente. Você já percebeu como o barulho do mundo tenta pautar o ritmo do seu coração? Mas o coração tem compasso próprio. Quando você escolhe baixar o volume, o coração te obedece como um músico atento ao regente. Ele desacelera. Ele encontra o tempo certo das notas. E a música interna volta a ser música, não sirene. A gratidão ajuda nisso. Ela aponta detalhes que a pressa desdenha. Lembre de 2 ou 3 deles agora mesmo. Um gesto gentil que recebeu. Um cheiro de café que te fez companhia. Um pedaço de céu entre prédios. Gratidão não nega o que falta. Gratidão honra o que já sustenta. E nesse gesto, você se sente parte do mundo, não refém dos seus altos e baixos. A paciência trabalha por você quando você decide não forçar o que ainda não amadureceu. Pense numa fruta que precisa de sol e sombra, antes de ficar doce. Não adianta apertar a casca. Ela tenta te dizer com sua resistência que o tempo tem o próprio compasso. Você coopera com esse compasso quando fecha os olhos e entrega a noite ao que a noite sabe fazer. Te reparar em silêncio. O corpo entende o recado da paciência. Ele desliga tensões que não têm utilidade agora. Ele arruma por dentro o que você não conseguiria arrumar acordado. Se algum pensamento ansioso quiser visitar, ofereça a ele uma cadeira e um copo d'água. Diga que escuta, mas que não é hora de reunião. O relógio do quarto confirma. É noite. A ampulheta interna derrama grãos lentos. Só um grão cai por vez. Você não precisa acelerar a areia com o dedo. Você apenas vê, aceita, respira. A preocupação perde a mania de crescer quando não ganha sua atenção toda. Ela aprende aos poucos a esperar sua vez. E, quando você decide que a vez dela é amanhã, ela respeita. Você educa o medo e as urgências com o mesmo tom, firme e gentil. Se houver alguém que te vem à mente com peso, talvez seja a hora de liberar a corda que machuca a mão. Perdão é cuidado consigo. Você pode dizer,
em silêncio. Não vou repetir esta cena a noite inteira. Eu reconheço a dor, mas não a carrego para a cama. Amanhã, se for necessário, eu ajo com justiça. Hoje, eu descanso. Sinta o alívio como quem solta uma mochila e percebe que as costas ainda sabem ser leves. O sono gosta dessa decisão. Ele se aproxima quando você se aproxima de si com respeito. A humildade apoia a cabeça no travesseiro com mais facilidade. Ela não pede que você saiba tudo. Ela autoriza o descanso sem nota de rodapé. Você pode admitir que está cansado e que precisa de cuidado. Você pode prometer a si mesmo que, se a ansiedade virar mar forte, buscará ajuda profissional, porque isso também é força. É sabedoria reconhecer que há momentos em que a mão de um outro faz diferença. Por agora, a ajuda vem desse gesto simples. Você respirando, você aceitando, você voltando ao seu centro. Há uma beleza em confiar que o universo segue o curso dele enquanto você dorme. Cada estrela ocupa seu lugar. Cada ciclo trabalha sem chamar seu nome. Você que passa o dia sustentando responsabilidades, tem o direito de soltar um pouco o leme. Não é abandono, é cooperação com algo maior do que você. O sono é seu acordo com a ordem das coisas. Ele te convida a participar do mundo de um jeito mais sábio. Ativo quando é hora, quieto quando é hora. Agora é hora de quietude. Se surgir a tentação de abrir o celular, de buscar uma confirmação, de puxar o fio de um assunto, perceba a vontade como uma onda que cresce e quebra sozinha quando não encontra praia para avançar. Você pode assistir a onda de dentro sem virar mar. O silêncio não te falta. Ele está aqui, deitado com você. Ele tem textura de cobertor bom e cheiro de casa limpa. Nele, a compreensão cresce. Nele, as ideias param de rodar. Nele, você redescobre que a vida não fala, só em voz alta. Muitas vezes ela sussurra. Aceitar o que é abre espaço para escolher com mais precisão quando o dia nascer. Você não sai menor desse gesto. Você sai mais livre. O que você resiste, persiste. O que acolhe, se dissolve. Dito isso por dentro, você nota que o corpo ganhou mais um grau de confiança. As mãos não procuram nada. Os pés descansam sem tensão nos dedos. Os olhos pesam. O maxilar solta. É como se um quarto inteiro, dentro de você, se apagasse com um toque leve no interruptor. E onde antes havia excesso, agora há espaço. A serenidade se treina como se treina a higiene. Ela se cuida com pequenos rituais de presença. Você já está praticando um deles agora. Está cuidando do seu sono como quem rega um jardim à noite. Não há barulho, não há pressa. Há gotas regulares que fazem a terra ficar pronta para o dia. Amanhã, você escolherá um gesto simples para começar. Talvez abrir a janela e deixar o ar da manhã tocar o rosto. Talvez beber água devagar antes de abrir a caixa de mensagens. Talvez agradecer por ter chegado até aqui. Nada grandioso, tudo essencial. Perceba como, mesmo sem grandes acontecimentos, nada falta a quem vive de verdade, o instante que tem. A mesa do agora tem pão suficiente. A sede do agora encontra água. A necessidade de hoje recebe o que precisa para não virar desespero. Quando a mente pede mais, você ouve e sorri com gentileza. Hoje não. Hoje o bastante basta. E nesse entendimento, o coração para de tentar caber no amanhã inteiro. Ele cabe no peito que é do tamanho certo. Você aprendeu a gostar do intervalo entre a reação e a resposta. Esse espaço te deu dignidade. Te poupou palavras que pesariam. Te ofereceu caminhos que não estavam visíveis quando tudo era pressa. À noite, esse intervalo vira travessia para o sono. A mente oferece um pensamento. Você respira antes de responder. Às vezes nem responde. Deixa que ele se recolha sem espetáculo. Aprende com isso que silêncio também é resposta. E que você não precisa ganhar cada discussão que a cabeça inventa. Cooperar com a música da vida ficou mais possível quando você começou a dançar com ela, e não contra ela. O nome bonito disso, os antigos chamavam de amor fati. Você olhou para uma curva do caminho que não escolheu
E ainda assim, encontrou um passo bonito para seguir. Não é resignação sem alma. É parceria. É perguntar, em vez de resistir, como posso mover com isso sem me perder? Esse gesto se repete agora, nesta cama. Você escolhe mover-se com a noite, e a noite te recebe. Quando o ego fica calmo, o espírito aparece com mais nitidez. A vontade de provar alguma coisa se retira como o vento que cessa. A superfície interna vira espelho. Você se vê com menos ruído. O rosto relaxa. O peito fica claro. O corpo inteiro entende que não há plateia para impressionar. Há apenas um ser humano digno, deitado, que fez o melhor que pôde e agora escolhe descansar. Nessa imagem simples, há força de verdade. A paz não é ausência de vida. É a luz, suave, que te ajuda a fazer o que precisa sem transformar tudo em guerra. Ela não te separa dos outros. Te aproxima, porque te tira da defensiva. Com paz, você escuta. Com paz, você fala só o necessário. Com paz, você vê o que é seu e o que não é. E com paz, o sono te encontra com o rosto de quem se confia, não de quem se rende. Se alguma destas verdades tocou o seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que também precise reencontrar sua força interior. Que o abrigo que você acendeu agora se estenda, leve, para mais uma pessoa que precisa dormir melhor esta noite. Um gesto simples como esse, às vezes vira o começo de uma cadeia de cuidado. Você multiplica o refúgio sem perder nada. Ao contrário, ganha companhia naquilo que mais importa. Lembrar que não estamos sós no trabalho de viver com calma. Antes de entregar-se por inteiro ao sono, você pode preparar o amanhecer com duas atitudes pequenas e concretas. A primeira é aceitar que nem tudo entrará na sua lista. Isso não é falha, é realidade. A segunda é definir um primeiro passo que caiba no seu bolso de energia. Só um. Uma mensagem, uma tarefa breve, um pedido claro, um momento de silêncio antes de abrir as portas do dia. O resto se arruma com o movimento. Você não precisa encontrar a solução inteira no escuro. Precisa apenas confiar que a luz da manhã revela o que o olho da noite não alcança. Se o coração estiver apertado ou se o pensamento estiver acelerado além do comum, cuide de si com responsabilidade. Coloque o corpo do seu lado. Um banho morno, uma xícara de água, um quarto mais arejado, uma coberta que te faça sentir cuidado. Se os dias difíceis se acumularem por muito tempo, considere buscar apoio de um profissional da saúde mental. Isso é força. Isso é sabedoria. Isso também é estoico. Reconhecer o que depende de você e no que não depende, chamar ajuda. Sinta agora a gravidade fazendo o trabalho dela. Você não comanda esse gesto e ainda assim, ele te usa para descansar melhor. A cabeça encontra o travesseiro, o coração encontra o ritmo, a respiração encontra o caminho longo da expiração. É bonito perceber como tanta coisa trabalha por você sem pedir licença. O corpo sabe. A vida sabe. Você pode se permitir saber menos por algumas horas. Deixar que o saber da natureza te guie de volta para dentro. Se uma imagem ajudar, escolha uma e guarde por um minuto. Pode ser um rio lento refletindo estrelas. Pode ser a luz de uma vela que não tremula. Pode ser uma janela que deixa entrar um ar fresco. Pode ser um jardim escuro com o perfume discreto de alguma flor. Deixe que essa imagem ocupe o lugar onde a ansiedade costuma montar cenário. Troque o filme. A mente, quando ganha uma cena boa, se acalma. E o corpo acompanha, porque ele responde ao que você olha por dentro. Há uma integridade nova em você neste instante. Não é que tudo tenha se resolvido. É que o essencial voltou a ser ouvido. O que depende de você é pequeno, mas transforma tudo. O que te fere não é o fato, mas o julgamento. Nenhuma dor foi inútil. Aceitar foi coragem. A serenidade venceu sem gritar. A mente calma enxergou o que a agitada distorcia. Você ajustou as velas. Você lembrou que tudo passa. Você honrou a virtude. Você trouxe clareza. Você respirou. Você resgatou seu valor.
Você resistiu com calma. Você protegeu o coração com gratidão. Você honrou a paciência. Você voltou à presença. Você libertou o peito com perdão. Você habitou o agora. Você foi humilde. Você confiou no curso do universo. Você educou o medo. Você escolheu o silêncio que compreende. Você abriu a liberdade com aceitação. Você soltou a resistência. Você treinou a serenidade. Você viu que nada falta quando você está inteiro. Você reconheceu o intervalo sábio. Você cooperou com a vida. Você aquietou o ego. Você acendeu a paz. Não é pouco. É tudo que o sono precisa para chegar. Se estas palavras te ajudaram a dormir com mais calma e coragem, siga o canal e volte sempre que quiser reencontrar seu centro. Cada retorno aprofunda esse caminho, como trilha que fica firme quanto mais é percorrida. E, se um dia você não encontrar as palavras, lembre do corpo. O corpo lembra. Agora, deixe a noite cuidar de você. Feche um pouco mais os olhos. Sinta a coberta como quem recebe um abraço antigo. Solte a língua do céu da boca. Desenlace os dedos. Deixe que a expiração seja 2 dedos mais longa que a inspiração. O quarto está do seu lado. O mundo sabe esperar. Nada urgente precisa da sua vigília. Você pode partir para dentro com confiança. E quando o amanhecer tocar a cortina, você vai encontrar o mesmo centro, mais silencioso, mais lúcido, mais terno consigo e com os outros. Boa noite.